E aí, meu caro desenhista, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre como é que nós podemos fazer a construção de uma casa utilizando dois pontos de fuga. Vamos lá. Então, para a gente começar, aquele lembrete que você já sabe muito bem, deixa o like, se inscreva, comenta, tá bom? Aí o que acontece? Nesse nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a projeção utilizando dois pontos de fuga. Eu já fiz um pequeno esboço aqui e também fiz uma modelagem usando o SketchUp, né, a versão online. Até mesmo coloquei uma pessoa aqui com o objetivo de representar o ponto de vista que nós vamos estar vendo essa casa, tá bom? Também fiz uma outra abordagem da mesma casa de uma maneira bem simples, para que a gente possa compreender passo a passo e, por fim, chegar numa vista como essa daqui, ok? Pessoal, eu vou estar utilizando aqui o Sketchbook, é o programa, né, para desenhar aqui no computador. Mas entenda bem, os princípios mostrados aqui vão valer para quem faz o desenho no papel. Nessa primeira parte do vídeo, eu gostaria inclusive de utilizar aqui o papel para poder lhe mostrar um detalhe importante. Então, deixa eu colocar bem aqui a câmera para apresentar para você. Para a gente ganhar tempo, eu já deixei feito aqui uma projeção e observa o seguinte. Essa primeira linha é a linha do horizonte. Essas duas marcações aqui são os pontos de fuga. E aqui eu coloquei uma linha principal, que é a que eu iniciei o meu trabalho, tá bom? É bem simples. Uma vez que você estabeleceu uma linha, a altura dela, que no caso é daqui até aqui, você vai levar essa extremidade da linha para os pontos de fuga. Mas é muito importante que você não cometa o erro de deixar os pontos de fuga, né, em locais diferentes. Vamos dar uma pequena ampliada para você compreender plenamente. Então, perceba que essas duas primeiras linhas elas estão se encontrando no mesmo local. Mas vamos supor que eu levasse para cá uma terceira linha. Se acontecer de eu cometer esse erro aqui, ó, perceba como essa terceira linha ela não tocou no mesmo local que estavam as outras duas. O que vai acontecer é que o meu trabalho vai ficar torto. Em algum local eu vou cometer um erro, né, de exatidão geométrica. Por isso que é muito importante que todas as linhas estejam indo para o ponto de fuga. Um outro erro que é muito comum e é importante você não cometer é o que eu coloquei aqui, ó. Perceba que a linha que está colocada aqui na lateral, ela é mais aberta em cima e aqui é mais fechado. Esse tipo de erro você não deve cometer. É muito importante que todas as linhas venham ficar paralelas em relação à primeira linha. Se nós estivéssemos trabalhando com um terceiro ponto de fuga, essa questão bem aqui seria bem apropriada. Mas não é o caso. Então, não é interessante você cometer esse erro, tá bom? Então, só para exemplificar a explicação, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma linha, que é a linha do horizonte. Irei colocar ela aqui no meio do papel. Faça esse desenho com a folha no modo paisagem, tá bom? Em seguida, você vai marcar os pontos de fuga. Coloque mais próximo da borda. Então aqui, apesar de que tem um espaço ainda, mas seria interessante você colocar bem próximo da borda. Como aqui eu só estou exemplificando, esse espaço aqui já é o suficiente. Ó. Então bem aqui eu tenho um ponto de fuga, que é o direito, e aqui eu tenho outro, que é o esquerdo. Próximo passo, eu vou colocar uma altura. Você pode colocar ela no meio da linha do horizonte, em cima ou embaixo. Eu irei colocar aqui. Depois eu vou fazer a ligação, né? Então, pego a extremidade, vou colocar aqui para o ponto de fuga. Pego a outra extremidade e levarei para o ponto de fuga. Tome cuidado para a régua não escapar quando você estiver fazendo a linha, né? Isso vai acabar ocasionando aquele erro que eu comentei daqui para que os pontos de fuga não se encontrem, né? As linhas não se encontrem no ponto de fuga. Pois bem, então é basicamente esse o processo, tá bom?
explicado esses detalhes, agora sim nós podemos começar a fazer a nossa projeção no papel. Então vamos lá, né? Se você tem alguma dificuldade nesse sentido, é a sua primeira experiência, eu aconselho que você assista um vídeo que eu já expliquei o passo a passo sobre essa questão de como fazer os desenhos, né, em perspectiva, utilizando os pontos de fuga. Mas agora vamos deixar de enrolação e ir direto aqui para a nossa explicação. Esse aqui é um sistema fechado. Se alguma linha ficar fora do ponto de fuga, ou se as linhas que estão nas verticais ficarem tortas, algumas dessas linhas vai sofrer alguma distorção e a gente pode ocasionalmente ter erros de precisão. Eu já deixei feito um exemplo aqui em que há um erro e esse erro acabou influenciando, né, todo o resto do processo. Então, aonde está esse erro? Vamos lá. Eu estou mostrando esse detalhe para que você não venha a cometer o mesmo e assim acabar tendo algum problema, tá bom? Em alguma parte. Perceba o seguinte, ó, aonde a linha que está indo para o ponto de fuga, né, é esse aqui, certo? E a linha na vertical está aqui. Consequentemente, o local que eles deveriam se encontrar deveria ser aqui. Mas perceba como uma das linhas não está saindo exatamente do mesmo ponto, né? Ela está saindo abaixo. Então, isso acabou acontecendo e ocasionando, na verdade, num erro numa outra parte que não tem nada a ver, né? Pelo menos aparentemente, que foi aqui, ó. Então, acontece que aqui em cima, a linha vértice, né? Ele acaba não encaixando com o vértice lá de baixo. Então, a linha que sai aqui do ponto de fuga, ó, ela não encontra exatamente no mesmo local que está essas linhas, né? Esses erros, eles são muito chatos e você pode evitar eles por justamente respeitar sempre o ponto de fuga e os pontos de partida, tá bom? Às vezes acontecem erros que dá para a gente ignorar um pouco, né? Mas, dependendo do nível de precisão do trabalho que você está fazendo, pode ser que seja um erro difícil de contornar, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós precisamos voltar aqui para a nossa projeção para compreender por onde nós vamos começar e qual vai ser o ponto de vista que nós iremos fazer o nosso trabalho. Eu já coloquei essa pessoa e ela representa a altura do observador em relação ao objeto, tá bom? Vamos ver se dá para tirar um print aqui. E aqui, poder explicar melhor. Tirei o print, vamos voltar aqui para o programa e aqui colar aí, tá bom? Existe uma linha que representa o céu e a terra aqui, tá bom? Nesse caso, essa linha, que é a linha do horizonte, onde vai ficar os pontos de fuga, ela está coincidindo com a altura do observador em relação à casa. É verdade que, se nós aproximarmos, dá para ver que não ficou bem certinho, né, nos olhos. Os olhos dele seriam aqui, né? Mas eu acredito que deu para você entender o ponto, né? Geralmente a linha do horizonte ela vai representar a altura do observador em relação ao objeto. Então a casa ela vai estar numa parte mais alta e o observador mais embaixo. As linhas que projetam essa casa, elas estão indo para um local que é o ponto de fuga. Se nós estendermos aqui, ó, a gente vai achar onde se encontra o ponto de fuga do lado esquerdo, ó. E do lado direito, nós vamos ter um outro ponto de fuga. Então, eu vou pegar aqui parte da casa, estender a linha e assim nós encontraríamos, né, o local aonde fica o ponto de fuga do lado direito. Dessa vez eu vou estender melhor a linha, estender ela mais bonitinha, né, para ficar melhor a explicação. Ok, então aqui nós encontramos, ó, o local onde fica o ponto de fuga do lado direito, certo?
Antes da gente fazer essa aplicação mais elaborada, vamos começar por uma construção um pouco mais simples. Já deixei pronto aqui também esse modelo. Ó. Aqui nós temos uma caixa, e na parte de cima tem dois triângulos que representam as quedas d'água, né? Esses triângulos eles estão bem no meio, certo? Estão alinhados, o da frente em relação ao de trás. E o ângulo que nós vamos construir é esse aqui, ó, a vista da casa por baixo. Como é que eu devo colocar isso no papel? Você deve utilizar, eu aconselho você utilizar o seu papel na horizontal, tá bom? Modo paisagem, exatamente como eu estou lhe mostrando aqui. Você vai colocar o ponto de fuga, pode colocar um pouco acima do meio, né? Pode, de baixo para cima seria uma média aí de uns 16, 17 centímetros, né? Um pouquinho acima do meio. E aqui já está posicionado os meus dois pontos de fuga. Vou colocar a minha linha que representa a altura do objeto. Vou colocar mais perto para você ver melhor, né? Pronto, coloquei aqui a minha altura do objeto. E vou levar as extremidades em cima e embaixo para o ponto de fuga. Então, vou deixar aparecendo aqui para você conseguir ver plenamente o que está sendo feito. Peguei a extremidade, ponto de fuga 1, que é o que fica do lado esquerdo. Peguei a parte de baixo e também vou levar para o ponto de fuga 1. Agora, para o outro lado. Novamente, é importante pegar no mesmo local, tá bom? Ok. Então, observe que os dois lados, ó, eles estão partindo do mesmo ponto, né? Aqui há uma pequena margem de erro, certamente, mas dá para aceitar isso aqui, tá bom? O problema é quando fica uma margem de erro muito grande, como essa, né? Então, isso aqui já não seria mais aceitável. Vou colocar a marcação aqui na lateral, que seria o comprimento, perdão, a largura, e aqui, que é a parte maior, seria o comprimento. Vou fazer uma outra projeção e eu já vou antecipar um detalhe. Se você desejar não fazer essa, que eu vou mostrar agora, tá tudo tranquilo, porque haverá uma outra fórmula para que você ache a parte de trás, né? E no final das contas, a casa está acima de um morrinho, a gente não vê isso aqui, né? Então, é só para gerar uma certa familiaridade na projeção para quem está começando. Próximo passo. Vou colocar o X, né? Pego aqui as extremidades, os vértices, ó. Ligo, colocando a hipotenusa, né? Achei ali o centro, achei o meio, posso transferir para cima. Esse meio é exatamente aquele triângulo, né? Que é para a gente poder fazer aquele triângulo que eu mostrei agora há pouco. Vou fazer agora a queda d'água. Pessoal, eu vou fazer só uma pequena correção aqui, que eu coloquei tudo isso numa camada só. Eu vou remover esse X e esse centro e colocar numa camada diferente. Obviamente porque eu estou fazendo no digital, né? Mas aí no papel você não precisa fazer isso. Vou pausar aqui para poder corrigir. Aproveitei e mudei também as cores, para não confundir as linhas de construção da casa com essas outras guias, né? Ok, então vamos lá. O nosso próximo passo aqui é montar o triângulo, né, que fica na parte da frente. Para isso você vai precisar estabelecer uma altura. Aqui, inicialmente, a gente pode colocar uma altura qualquer, né? Não vejo um problema quanto a isso. Se houver necessidade de deixar maior ou menor, a gente corrige isso depois. Então, a pergunta que fica é, como é que eu faço para me colocar esse triângulo que está na frente na parte de trás, né? Como é que eu faço essa projeção? Então, aqui nós vamos precisar utilizar o ponto de fuga novamente. Eu vou colocar uma outra cor, pegar essa parte da frente, ó, e transferir para trás. Aí a gente já tem uma ideia, né, da inclinação do telhado.
E aí surge outra pergunta. Ok, eu já sei qual é a inclinação do triângulo da frente em relação ao de trás. Mas onde é que eu faria a inclinação para poder colocar o triângulo de trás, né? Seria essa? Seria essa? Seria essa? Para que justamente a gente venha resolver essa questão de uma forma mais simples, observa só. O que eu vou montar aqui nessa primeira etapa não é necessário você fazer, tá bom? Eu vou deixar tudo bem explicadinho, porque acredito que isso amplifica o modo como nós vemos as coisas. Mas realmente não é necessário você fazer isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse vértice aqui do lado esquerdo, ó, transferir para trás. Vou pegar o da frente e transferir para cá. Pronto, os dois se encontraram, né? Agora eu vou pegar esse encontro e transferir para baixo. Acontece o seguinte, ó, parece que aconteceu um erro aqui. Então acontece o seguinte, ó. Essa parte pontilhada representa as paredes de trás, que normalmente nós não vemos, né? Só quando os objetos são transparentes que nós conseguimos ver isso aqui. Mas numa situação normal, não é possível vê-los, tá bom? No dia a dia, né? Uma vez que você achou esse meio, o que você pode fazer? Você pode colocar outro x. Então, você pegaria aqui e coloca aqui uma hipotenusa para cá e uma outra para cá. E aqui sim você acharia, ó, o centro, né? Acharia o meio. Ó. Consequentemente, teria o local exato para poder fazer a inclinação do telhado na parte de trás. Poxa, mas tanta linha para poder achar uma única linha, é realmente necessário isso? É fato que são muitas linhas mesmo, e no final das contas não é necessário esse monte de linha para achar um único local. Existem métodos que são mais simples, eu vou te mostrar agora. Mas eu acho interessante fazer toda essa abordagem para que aqueles que estão começando tenham uma visão mais ampliada, né? Tem ali um 360 de possibilidades. Qual seria o outro método então? Vamos lá. Eu vou deixar essa camada aqui bem transparente e vou colocar uma outra camada para a gente mexer aqui. O método é assim. Nós vamos pegar a parte da frente, certo? O meio na parte da frente, ó, e transferir para trás, certo? O vértice do lado direito, na parte de trás, lado superior, nós vamos pegar, ó, e transferir para esse meio. Quando os dois se encontrarem, muito bem, então você achou o local onde fica o meio da parede de trás. E, consequentemente, você vai saber a inclinação do telhado. Esse método, ele com certeza é muito mais fácil, né? Ele é mais rápido também. Mas, como eu disse, aquela forma é para que você possa ter uma visão bem mais ampla de como fazer essa abordagem. Então, feito isso aqui, vamos para a nossa próxima parte. Coloquei a linha da inclinação da frente, né? Aqui na camada principal. Uma outra que realmente não vai fazer diferença, né? Mas se você quiser brincar, projetar, você pode colocar a inclinação que está atrás. Mas eu já vou antecipar que essa parte ela não aparece, tá bom? Não é realmente necessário. Vou deixar sem aqui, tá bom? Ok, então nós já achamos a forma da casa, o ângulo. Essas linhas, essas projeções, a gente não precisa delas, né? Então eu vou removê-las aqui e deixar apenas a construção da casa. Uma delas eu vou precisar colocar, havia esquecido, né? Que é essa daqui, a de cima, né? Que liga os dois triângulos. Ótimo. Agora nós precisamos conversar um pouquinho sobre essa parte da varanda que existe na nossa casa. Vamos voltar aqui. Nesse modelo, eu já deixei feito, né, essa pequena varanda aqui. Ó.
vão ter 4 colunas, né? E aí vem a questão, qual seria o tamanho, né, para transferir? Aqui dá para ver claramente, ó, nesse ângulo, dá para ver que os tamanhos não são iguais, né? A casa ela é mais larga e a parte ali da coluna ela é mais estreita. Eu vou medir aqui só para você ter uma compreensão melhor. Esse primeiro tem 500, né, centímetros, seria 5 metros. E o próximo, daqui até a coluna, vai ter 300, né? Não é a metade, chega perto disso, né? Pois bem, como é que a gente vai fazer então para transferir essa medida? Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa projeção para poder resolver esse problema. Essa parte de transferência de medidas em perspectiva é sempre legal. Nós vamos precisar, primeiro, desse x aqui, ok? E aqui eu vou colocar uma outra linha, bem no meio. Vamos fazer com uma cor diferente. Se eu quisesse pegar essa primeira casa, né, essa primeira largura, e transferir de forma igual para frente, eu colocaria a régua no vértice aqui do lado direito e no vértice do meio. Então, vou estender uma linha até chegar na parte de baixo. Né? Na parte de baixo do quê? Faltou a gente colocar uma linha, que eu irei colocar agora para poder explicar melhor. A linha que faltou, na verdade, é uma que já existe aqui. Ó. Nós só vamos estender ela, tá bom? Então, eu vou estender essa linha aqui, ó, da base, né? A parte ali do piso. No momento que a linha que saiu aqui na diagonal toca na linha da base, você tem o tamanho exato, né? o exato tamanho da largura da casa mais à frente, né? Em perspectiva. Mas a gente sabe que não é exatamente um tamanho igual, né? Não é 5 metros na frente e 5 metros atrás. É um pouco menor. Vamos resolver esse problema matemático, então. Vou fazer mais uma caixa aqui, ó. E nessa caixa eu vou colocar o centro dela. Então, mais uma vez, nós vamos colocar o X. Geralmente, quando eu estou estudando isso aqui, eu acho incrível como é que esses homens do passado conseguiram resolver esses problemas, né? Na verdade, isso que eu estou mostrando aqui para vocês são questões que já foram pensadas e discutidas há muitos anos atrás, e isso sem uso de computadores é realmente extraordinário ver a mente, né, do ser humano quando bem focada, né, bem direcionada, como pode se expandir de uma forma extraordinária, né? Então, eu tenho essa caixa aqui, não é uma caixa ainda, né? Só tenho aqui uma face, e eu dividi ela ao meio. Então, a metade de 5 é 2,5. Se fosse o caso, nós já saberíamos qual é o local, né? Seria aqui, ó. Mas, como não é o caso, ele é um pouco maior, então, aqui, pessoal, dava para a gente fracionar. Como? Vou logo explicar isso, ó. Olha, você subdividiria essa primeira caixa em mais outras 2, 3, 4, 10, quantas fossem necessárias até você achar uma medida mais exata, né? Vamos raciocinar então. Se eu pegar desse ponto, até chegar no outro ponto, nós temos aqui o tamanho de 5 metros, certo? Vou deixar escrito assim. Se eu pegar de um meio até o outro meio, para cada um eu vou ter 2,5. Ok? Que é a metade, né? E se eu pego 250 e divido por 2, então nesse caso seria, vamos mudar a cor mais uma vez, seria daqui até chegarmos aqui, a gente tem 1,25,
certo? Então aqui, ó, teria 1,25. Então, nesse ponto exato, vamos explicar da seguinte maneira. Ó. Desse ponto bem aqui, até chegar nesse outro aqui, nós vamos ter 3,75, certo? Mas aqui já passa, já fica grande demais, né? 3,75 é maior do que 3, né? Então, veja bem, essas pequenas frações, se você estivesse fazendo um trabalho arquitetônico com medidas exatas, realmente seria necessário você fazer todos esses cálculos, né? Mas o meu objetivo aqui não é fazer um trabalho com tanta exatidão matemática. É apenas para a gente mensurar, para a gente conseguir ter uma média, né? E normalmente, quem vai olhar o seu trabalho não vai ficar atento a esses pequenos detalhes relacionados à medida, né? Você pode desdobrar, né? Você pode achar ali um meio termo para a situação, né? Mas eu acredito que deu para você entender o ponto, né? O ponto que eu quero mencionar. Agora, já que eu comecei a fazer todos esses cálculos, né? Já está tudo feito aqui mesmo. Então vamos lá, vamos fracionar aqui só nesse caso aqui específico. Eu não vou fazer nas outras partes, tá bom? Eu só vou fazer nessa situação específica para poder achar os 3 exatos, né? Então eu vou pegar essa parte aqui e vou subdividir, né? Então eu estou fracionando uma outra área desse quadrado maior que eu fiz, né? Então, bem aqui a gente tem, bem aqui a gente tem o outro meio, né? A outra metade. 1,25 dividido por 2, 62,5. Pronto, ó. Então, 62,5. Aí você já vai ter o local com maior precisão, né? Dos 3 metros lá, né? Seria mais ou menos por aqui, né? Na verdade, seria um pouquinho antes, né? Bem aqui. O local para poder fazer os 3 metros, tá bom? Mas, veja bem, eu só estou explicando esses detalhes mais técnicos a respeito da medida porque talvez você seja uma pessoa que se importe com isso, né? E é bom você ter essa informação, pelo menos a título de conhecimento mesmo. Mas não é realmente uma obrigatoriedade para o trabalho artístico, tanta precisão matemática assim, né? Quer dizer, é até um pouco delicado eu falar isso, né? Porque para muitos artistas é realmente muito importante ter a precisão matemática. Mas para réis mortais, né? Pessoas que só querem se divertir ali desenhando, não estão tão fissurados assim, todas essas fórmulas. Isso aqui é uma coisa até desnecessária, né? Então eu vou tirar essa camada aqui, tirar isso aqui, ficar apenas com a medida do piso, né? E aonde está feito aqui, ó, é bem próximo dos 3 metros que nós estávamos almejando, tá bom? Então, bem aqui a gente tem os 3 metros. Agora eu vou pegar o piso ó, lá atrás e transferir aqui para frente. Pego aqui esse vértice e levo para cima. Agora a parte da frente eu irei fazer a mesma coisa. Mas tem um detalhe a ser considerado aqui também. Vamos mais uma vez voltar na nossa projeção. Perceba que essa parte da coluna, eu até deixei de azul aqui, ela não está na mesma altura aonde começa, né, o triângulo, a base do triângulo, certo? Não é no mesmo local, ela fica um pouco abaixo. E aqui, meu jovem, para ampliar a sua linha de raciocínio, ó, se você quiser fazer, você pode traçar aqui, ó, achou o centro, né? E ali você já sabe, ó, tá um pouco acima do centro, né? Um pouco quanto? Então vamos lá, né? Se você quer ter tanta precisão assim, ó, você colocaria mais outra subdivisão aqui, ó. E aí seria o meio do meio, né? Aí você já chega mais próximo, ó, certo? Desse tamanho aqui, ok?
seria um quarto da altura, né? Um quarto da altura de cima para baixo. Então, se você desejar fazer essa fórmula, desse método, também tá aí a informação. E a aplicação aqui. Vamos lá. Olha, eu estou explicando isso aqui nesses mínimos detalhes e, obviamente, isso vai fazer o vídeo aqui e o processo se tornar longo, né? Mas saiba que, normalmente, quando eu, né, ou depois que você aprender isso aqui for desenhar, saiba que, normalmente, isso aqui é irrelevante, tá bom? É todas essas medições, né? Quando você quer fazer só um trabalho mais solto, mais livre, realmente não vai ter tanta influência assim. Achei o meio, né? E esse meio eu vou dividir de novo. E também a questão da velocidade. Se eu falei isso aí, eu não lembro mais. É porque quando eu estou explicando, né? Conforme eu tô explicando. Opa, não mudei aqui a tela, perdão. Eu já tinha feito ali o meio. Foi mal, pessoal. Desculpa aí. Vou até voltar aqui, ó, para você ver, né? Então eu achei ali as hipotenusas, não? Coloquei o meio, tanto na vertical como na horizontal. E aqui eu já comecei a achar o meio de novo. Então, conforme eu estou fazendo, né? Eu vou me perdendo às vezes na explicação. Entre o explicar e fazer, é meio chato isso. O desenho ele requer um pouquinho mais de atenção. Mas eu acho que está dando para você entender, né? A minha linha de raciocínio. Eu vou colocar. Não, vou deixar tudo junto. Eu ia colocar a coluna numa camada separada, mas vai tudo junto aqui, ó. Achei ali o meio, né? Levo para frente, pego o vértice aqui embaixo, transfiro para cima. Pego aqui, transfiro para o outro lado. Agora sim. E aqui é bom já tirar algumas linhas para não ficar confuso, né? Pode dar a impressão errada. Tirar isso aqui também. E essas linhas que estão indo para o outro lado. Agora a gente já tem aqui a parte da caixa, né? Vou colocar a coluna então. A cinta, né? Coloco aqui a parte da frente. Colocando aqui numa camada separada, porque eu vou precisar apagar algumas linhas posteriormente. Então, chegou ali, ó, chegou, né? Vou repetir aqui, talvez você se perdeu aí, né? Então, eu peguei aquela linha, coloquei aqui, né? Isso aqui representa a largura da coluna. Ok, chegou aqui nessa linha, transferi para o outro lado. Oh, pensei que ia desfazer, mas não desfez. Eu tenho de refazer realmente. Ótimo, chegou ali do outro lado. Agora eu vou pegar isso que chegou aqui do outro lado e vou levar para a parede da casa, né? Coloquei numa outra camada porque eu vou precisar apagar aqui uma linha também. Então pego isso aqui, ó, levo lá para outra casa, a parte de cima. Essa parte que ficou por trás eu vou remover, certo? Essa outra aqui transfere lá para trás. Mas acho que não vai valer essa daqui não. Porque, enfim, você vai entender já já o porquê. Vou só deixar a primeira. Agora eu vou colocar a segunda, tá bom? Que representa a profundidade dessa coluna. Levei ali para o ponto de fuga do lado direito. Pego aqui, ó. Levo para cá. Certo? Bem aqui também tem uma parte que eu preciso apagar, pois aqui já existe uma coluna. Eu vou colocar duas linhas, né? Uma aqui, a outra aqui.
Ok. Agora a coluna na parte de trás, né? Vamos fazer aqui rapidinho nessa camada. Essa daqui tá bom. Vou pegar aqui, ó, e levar para trás. Vem aqui, apaga. Opa. Esse é um processo que envolve muito o raciocínio lógico, né? Ver as coisas de forma mais tridimensional é muito delicado quando você está começando nesses estudos. Aí às vezes você fica meio perdido no meio de tantas linhas. É frustrante, mas se você se esforçar nesse sentido, com o tempo e a prática, você vai conseguir, viu? O lance também é você não desistir. Ó, bem aqui, eu vou mostrar de pertinho o que foi que eu estou fazendo. Ó. Peguei este vértice e aqui eu vou levar ponto de fuga 1. Encostou na linha que estava vindo de lá, encontrei o local para poder fazer a espessura da coluna, né? Então a espessura das colunas, né, elas estão de acordo. E o que está fazendo haver esse acordo é exatamente essa linha aqui, ó. Essa linha, ó. Ela está transferindo a medida que está aqui na frente, ó, certo? Ela está transferindo isso aqui, ó, para o outro lado, né, lá para trás, ok? E aqui é que entra o ponto que eu queria dizer naquela hora, né? Nem a linha que eu tinha colocado vai valer realmente. Essa linha aqui, pessoal, que está piscando, ó, essa daí, ó. Nem essa vai valer. Vou lhe explicar agora o porquê. Essa linha representa a parte de trás, né? Saindo deste vértice aqui. Mas a linha, ela tem uma espessura, ok? Ela tem um volume. Esse volume a gente vai usar como referência a largura da coluna aqui, ó, ok? Então isso aqui é que realmente vai aparecer lá atrás, certo? Essa é a linha que realmente aparece, a outra não aparece. Por quê? Porque na frente dela existe uma outra que é essa daqui, ó. Tá dando para entender aí, cara? Isso é muito louco, isso é uma viagem isso aqui. Aí eu vou pegar agora esse vértice aqui embaixo, ó, e vou transferir para trás. Certo? Mas está faltando agora o comportamento dessas linhas aqui dentro, ó, na parede, né? Então, para resolver isso, vamos lá. Esse primeiro, que está embaixo, eu vou levar aqui para o ponto de fuga 2. Então, essa que está no meio, eu transfiro para a linha que eu acabei de fazer. Coloco uma linha da vertical, pego novamente a primeira lá em cima, transfiro para cá. Então, agora sim eu tenho a marcação da coluna, que na verdade não é mais a coluna, é a cinta, né? A radier, eu acho que é esse o nome também, na parte de trás, ok? Aqui a gente pode dizer que está um meio grosseiro, né? Porque está meio, tá grossa demais, né? Mas tudo bem, não estamos fazendo uma abordagem extremamente técnica, que definiria as medidas exatas de cada parte. Aqui é uma abordagem mais artística, mais livre. E aí você, como artista, vai ter a liberdade de poder definir essas espessuras com maior exatidão. Você pode depois decidir colocar as linhas mais próximas uma da outra, né? Esses detalhes sobre o design, isso aí vai ficar a teu critério, tá bom? Meu propósito aqui é apenas o de guiar você para que você possa entender essa abordagem inicial de fazer as projeções em perspectiva. Esse é o meu propósito aqui. Pronto, então faltou apagar uma linha aqui antes de eu juntar todas as camadas. Então essa. E
Isso aqui realmente não aparece, né? Vamos deixar ali a projeção, mas de fato não aparece. Pronto. Removido. Agora vamos fazer a colocação das colunas. Como é que nós vamos distribuir o espaço? Essa parte aqui também é legal, envolve muito a lógica, né? Muito o raciocínio. Então vamos lá. Eu vou usar aqui o método que nós fizemos logo no comecinho da nossa projeção para achar o triângulo. Colocar mais outro x. Então eu tenho aqui a hipotenusa, ó, e tenho aqui a outra. Achei o centro. E aí, como é que vai funcionar? São 4 colunas, né? A gente tem que distribuir igualmente o espaço, né? Ok, então é assim, ó. Você vai definir um local aqui do lado esquerdo, né? Vamos supor que a gente defina bem aqui. Visualmente, eu acho que bem aqui está mais apropriado. Essa linha vermelha, ela toca na linha verde, correto? No momento que ela tocou aqui na linha verde, eu transfiro isso usando o ponto de fuga 2. Ó. E no momento que tocou na hipotenusa, a linha verde, pois bem, achei o local da coluna do outro lado. Muito louco, né? Bem legal esses princípios aqui. Mas aí você pergunta, tá, e quem me garante que os espaços estão iguais? Bem, aí seria necessário uma outra conversa para a gente poder explicar, para a gente poder fazer com exatidão isso. Mas vamos só fazer uma aplicação aqui rapidinho, que é a seguinte, ó. Deixa eu usar um roxo aqui. Vamos descobrir se isso está certo ou não. Deixa aqui mais grosso também, ó. Então esse aqui é o tamanho do primeiro quadro, né, com base nas distâncias entre as colunas. Achei o centro, levo ele para o ponto de fuga. E agora é que vem a explicação, né? Para saber se está pelo menos aproximado as distâncias, né? Então eu vou pegar o vértice aqui em cima, ligar com o centro e esticar. Cara, olha aí que sorte legal, hein? Ficou quase que perfeito, né? O encaixe ali, ó. Agora, de novo, né? Já achei o local aqui da outra linha. Vou colocar mais uma linha. Opa! Mais uma linha aqui. Vamos pegar o segundo e ver se vai dar certo. Pegar a régua, coloco no canto, no outro e traço a linha. Olha aí, que legal, hein? Ficou bem aproximado. Pessoal, isso aqui foi pura coincidência mesmo, tá? Porque pode acontecer de não dar exato como eu acabei de mostrar aqui. Mas isso também me mostra uma outra coisa, que isso aqui é que eu gostaria que ficasse como lição para você. O fato de eu sempre estar fazendo esses exercícios, de eu sempre estar repetindo esse processo de transferir medidas, né, e dividir uma área, isso está melhorando a minha noção espacial. Era extremamente frustrante quando eu comecei a fazer esse estudo, eu não conseguia deixar igual, e às vezes eu tentava fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, até achar uma média, né? Mas aqui já deu para ver como a minha percepção ficou um pouco mais apurada. Por isso que é bom você fazer esses exercícios. Eles são meio chatos, demorados, mas eles têm um resultado, né? Eles têm um benefício, que é apurar
o teu campo de visão, as distâncias, né, os espaços entre as coisas. Você consegue melhorar fazendo exatamente esse tipo de exercício, tá bom? Então, fica essa dica aí, né? E vamos aqui embora para nossa explicação. Aqui, pessoal, eu tenho que dar aquele lembrete, né? Que eu não gosto, mas é necessário. Se você assistiu o vídeo até aqui, tu tá achando isso aqui útil, essas aplicações úteis, então tu te inscreve, curte, compartilha, né? E deixa aí um comentário. A gente troca figurinhas. Agora vamos voltar para nossas considerações aqui sobre a coluna, né? Eu expliquei tudo isso aí. Eu já sei ali onde é o local das colunas, né? Eu vou chutar aqui a largura da coluna. Não vou medir, não. Vou colocar aqui um tamanho que eu acho que é apropriado de acordo com o tamanho da primeira. Aí eu pego aqui, levo para o ponto de fuga. Lado esquerdo, né? E aqui eu desço. Agora o outro. Realmente, esse aqui ficou muito fino, né? Vou mudar aqui do lado. Agora o próximo. Aqui como envolve muitas linhas, eu vou fazendo uma camada separada para quando eu apagar as linhas de trás, eu não danificar a linha da coluna. Agora eu vou tirar todas essas medições que foram feitas e vou apagar as linhas de trás. Ó, isso que é chato, né? Quando boto tudo numa camada só, acaba sofrendo na hora de apagar. Beleza, então vamos lá, né? Vamos fazer aqui a comparação. Essa é a nossa casa, né? É feita aqui no digital. E essa daqui é a projeção feita no computador. Já deu para perceber que a casa que eu fiz, ela é mais alta, né? Agora uma outra coisa também, deixa eu ampliar aqui um pouco mais, né? O campo de visão, estou mudando aqui. Vou colocar em 60 o ângulo. Acho que não teve tanta. Então aqui é a projeção feita no SketchUp, no Sketchbook. Eu sempre confundo, né, os nomes. E essa a projeção feita. O ângulo não está legal. Vamos tentar mais uma vez. Ok, agora vai. Então, projeção no Sketchbook, né? E a projeção aqui no 3D, no SketchUp. Já deu para ver aqui que a projeção original aqui do Sketchbook, SketchUp, ela ficou mais larga, né? Enquanto que a minha ficou mais alta, né? Mas esses são detalhes. Afinal de contas, eu não tinha por objetivo fazer uma transferência exata de medidas, tá bom? Para isso seria necessário um outro método aqui. Eu simplesmente queria ver se o posicionamento, se eu iria respeitar, né, essa questão do posicionamento das colunas, o tamanho, a relação da área da casa e a área das colunas, né? Seria basicamente isso.
Agora a gente pode ir para a próxima parte, que é colocar a janela e as portas, né? Então, vamos lá. Vou colocar numa camada separada também, porque se houver necessidade de corrigir, perdão, vai haver essa necessidade, né, de apagar linhas, eu farei com mais facilidade isso. Então, colocarei aqui na altura da coluna. Não, colocar abaixo da altura da coluna. Aqui a porta tem 2,10. É um padrão, né, de altura das portas, 2,10. Acho que ficaria mais interessante isso aí. Vou colocar aqui uma porta. E aqui do lado eu vou colocar uma janela. Vou transferir numa outra camada também essa linha. Vou colocar numa cor diferente, inclusive. Deixar a abertura maior dessa porta. Acho que ficou muito estreito. Já basta a casa ser estreita. E agora a guia, né, para transferir a linha referente à altura das janelas. O outro lado. Eu não coloquei a projeção da porta lá. Irei fazer agora com o objetivo de lhe explicar um detalhe. Então, acontece o seguinte, meu jovem, ó. Vamos colocar aqui uma altura da porta, né? 2,10, como eu falei. Ficou bem mais baixo do que o outro, mas... Então, aqui a gente vai ter uma porta. E aqui nós vamos ter uma janela, certo? A parede da casa, ela tem uma espessura, certo? Vou abrir aqui o buraco para a gente ver o outro lado, né? Não é para fora, tem que ser para dentro. Ah, que ótimo. Agora ele não quer ir de novo, só porque eu tô querendo resolver esse problema. Ah, tá, pessoal, desculpa aí. Fiz no lugar errado. Agora eu acho que vai. Ah, sim, acho que agora vai. Bem, ó, muito bem. Então agora deu para ver lá o buraco, né? O outro lado, aqui, janela. Então, perceba que bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui de azulzinho. Ó, bem aqui, ó, esse azulzinho pontilhado aí, ó. Isso aqui é a espessura da porta, certo? Perdão, da parede, né? E dá para ver lá na janela também, ó. Em cima, embaixo, né? Mas dependendo do ângulo, talvez só dê para ver dois lados, ó. Nesse ângulo aqui só dá para ver dois lados, certo? Então, como é que a gente vai colocar isso aqui lá no nosso desenho? Vou fazer agora. É um detalhe simples, mas se você não der a devida atenção, provavelmente você vai errar. Então, você vai colocar aqui uma linha indo para o ponto de fuga 2, certo? Isso aqui, ó, é a profundidade. Uma vez feita essa linha, que aí você vai definir qual vai ser o tamanho dela, né? Acho que bem que tá bom. Você vai levar isso aqui, ó, para o ponto de fuga 1, para fechar a parte de cima. E uma outra linha na vertical para fechar a parte de baixo. Para fazer na janela, como é? Então, vamos lá. Vamos usar a nossa linha para transferir medidas, que é essa daqui, ó. A linha verde. Eu vou aproveitar e colocar logo para outra face também. Aproveito isso aqui, ó. Levo para o outro lado. Opa, ficou fora. Ainda bem que eu observei, senão ia ficar mais grossa a parede de um lado do que do outro. Ficou um pouco fora também, mas acho que dá para escapar. Agora eu venho aqui e faço primeiro a minha ligação aqui, ó, com o vértice para o ponto de fuga 2, lado direito, né? Transfiro o ponto de fuga 1
E agora eu transfiro na vertical. Tá dando para entender aí o raciocínio? Vamos fazer agora na parte da frente. Aqui, ó. Quantas portas ou janelas vão ter? Isso aí vai ficar a teu critério. Esse detalhe é bem pessoal, né? Mas vamos lá, vou colocar aqui uma porta. Dessa vez eu vou colocar uma porta mais larga. Geralmente essas portas da frente, elas são mais abertas, né? Deixa eu aumentar aqui o local. Daqui até aqui. Um pouquinho mais largo. Aquelas portas que tem 2, 3 folhas, né? Ok, o que que vai fazer? Ó? Tu vai pegar esse vértice aqui, vai levar para o ponto de fuga 1, tocou na linha verde, pronto, tu achou a espessura da porta da parede, né? Não só aqui, ó, esse princípio, né? Mas vale para todas as outras partes, ok? Vale para todas as outras áreas, né? Então tu achou aqui a espessura da porta. Se quiser colocar uma janela, vamos colocar a janela bem aqui, ó. Vou respeitar ali o mesma altura, né? Pego novamente aqui o vértice, ó. Ligo na linha verde, tocou ali nela, pronto. Encontrei a espessura da parede aqui, ó. Opa, desculpa aí, desfiz demais. Tá, vamos lá. Pronto, ó. E aí vai, né? Você pode colocar agora o beiral, aqueles... Opa, me fugiu aqui o nome, beiral, o portal, né? Acho que é esse o nome. Aquele detalhe em madeira que fica ao redor das portas, né? Aquelas que são, obviamente, feitas assim, que em outros casos não tem mais isso, né? Essas de alumínio parece que não tem mais isso, né? Acho que dá pode colocar mais uma janela. Deixar a casa mais iluminada. Colocar mais uma aqui. Pronto, beleza. Então a gente fez aqui a construção do nosso telhado, né? Pessoal, a minha ideia aqui é colocar o telhado, fazer uma paisagem, né, ao redor aqui dessa casa. Mas o vídeo já está dando 1 hora de duração, vai ficar muito longo se eu continuar isso aqui. Sem falar que poucas pessoas vão assistir um vídeo desse tamanho aqui, né? Então, meu caro gafanhoto, ou meu caro gafanhoto, se tu assistiu o vídeo até aqui, cara, você deixa um joinha, você curte, né? Comenta aí, diz o que você gostou, o que você achou difícil, compartilha com os amigos, tá bom? Isso aí incentiva o trabalho, tá bom? Aí eu vou deixar do lado aqui um vídeo aparecendo para você continuar seus estudos, tá bom? Enquanto não sai a continuação desse aqui, beleza? Então, valeu pessoal, obrigado pela atenção e na próxima tem mais. Um abraço!